Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Integrativo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Mirela Neri. A Mirela é psicóloga e o tema de hoje será constelação familiar. Seja muito bem-vinda, Mirela. Que alegria estar com vocês aqui, estou à disposição e eu espero que a gente possa trazer novidades, né? Porque afinal de contas esse tema é um tema muito relevante para a gente. Bem, Mirela, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Integrativo. Uma alegria ter você aqui com a gente, né? A gente conheceu a Mirela, né? Tava conversando ali um pouquinho antes do Pod e a gente viu que você tem muito conteúdo para trazer pra gente. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Iniciasse essa nossa conversa falando um pouquinho da sua formação pra gente, porque é tanta coisa, né, Mirela? Isso. Como é que você começou? Você é psicóloga formada, né? E aí, Sim. como é que você foi pra linha sistêmica, assim? Essa caminhada. Então, vamos lá. Bom, eu comecei na psicologia quando, na adolescência, eu precisei de ajuda. Eu vim de uma família bem funcional, uma família bem amorosa, mas eu tinha um vazio interno. Eu tinha uma sensação de que algo me faltava. Eu vivia aquele conflito, para que eu estou aqui? Né? Não entendia o que estava acontecendo comigo, porque os fatores não ajudavam. E aí, quando eu fui no psicólogo, eu lembro até hoje, uma adolescente, né, 14 anos, eu só chorava, e era um psicanalista barbudo, com bigode, e ele perguntou para mim assim, o que está acontecendo com você? Aí eu pensei, uai, se eu soubesse, eu não estaria aqui, né? Por que você está chorando? Ai, meu Deus, se eu soubesse, eu não estaria aqui, né? O que precisa acontecer para melhorar as coisas? E eu não sabia. Enfim, eu saí da sessão muito pior do que eu entrei. Porque, além de tudo, a minha culpa aumentou muito. Então, eu entendi que se fosse um profissional que conseguisse me explicar o que estava acontecendo comigo, me ajudaria muito. E, nesse momento, eu tomei consciência disso. De que um psicólogo, ele precisa ensinar para o seu paciente o que está acontecendo. E aí eu decidi fazer psicologia, né? Com certeza, inconscientemente, para curar esse vazio e também para ajudar as pessoas. E na psicologia, eu comecei pela psicologia jurídica e pela criminologia. E no crime você vê algo muito importante para todos nós. Que existe uma força que atua dentro da gente, que nos faz tomar decisões diferentes daquelas que a gente gostaria. Né? Então, desde o comportamento mais simples, deixar uma toalha na cama, até deixar de matar uma pessoa, existe uma força interna que dificulta a mudança de comportamento. Então, eu entendi nessa época que se eu não estudasse profundamente o inconsciente, eu não conseguiria trazer essas explicações que eu não obtive no meu momento de maior dor. E de menos consciência, porque na adolescência, a única coisa que você pensa é desistir da vida, né? Então, eu segui esse caminho. Com isso, eu fiz a psicologia jurídica, a criminologia, para entender mais as questões que levam uma pessoa para o crime. E comecei a perceber que eu precisaria saber tratar a família e a sociedade, porque um indivíduo não é único, né? E aí eu fui me especializar em psicodrama. Então, eu sou psicodramatista de formação. O psicodrama é bem parecido com a constelação, né? Sim. Assim, tem alguma semelhança, né? Na verdade, ele é uma das bases da constelação, né? A constelação, gente, ela reúne conhecimentos significativos sobre o inconsciente. Por exemplo, a psicanálise, o psicodrama, a terapia sistêmica da Virginia Satir, né? E foi uma caminhada que eu já fazia antes de conhecer a constelação. Né? Então, eu fiz também formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, e hipnose. Fiz 3 formações e meia em constelação familiar, inclusive com Bert Hellinger, né? Que se despediu da gente em 2019. Né? Deixou esse trabalho maravilhoso. E também fiz a formação com a Graziele Frene, no método Frene, que é mais atual, onde fala sobre vida intrauterina. Então, assim, a minha dedicação foi, deixa eu conhecer como esse inconsciente funciona, porque a gente precisa saber dele para ajudar as pessoas. Sabe por quê, doutora Samantha? Muitas pessoas, elas falam sobre o inconsciente, mas poucas pessoas explicam como o inconsciente funciona. E a constelação familiar é uma das técnicas de acesso ao inconsciente. Uma das.
Nós temos várias outras, né? Mas é a mais atual, a mais relevante, porque, de fato, quando ela é aplicada, vem à luz o que está no inconsciente da pessoa. Continuando mais essa pergunta para Mirella. Mirella, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é constelação do seu ponto de vista. Tá bom. A constelação familiar é uma técnica e uma abordagem. A abordagem, Bert Hellinger, ele estudou os grandes autores estudiosos do comportamento e a partir de todo o conhecimento do Freud, né, do Moreno, do Milton Erickson, da Virginia Satir, ele teve uma percepção maior ainda, integrou tudo e criou em cima disso. A abordagem dele realmente é única, né? E a técnica, ela veio muito do psicodrama e da terapia sistêmica. É uma técnica para acessar o inconsciente. Poucas pessoas explicam dessa maneira, mas eu acho que isso faz a gente compreender o que de fato é a proposta da constelação, né? Então, assim, na constelação, quando se utiliza a constelação, não importa se em grupo ou se individual, vai vir à luz o que está no inconsciente da pessoa. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu sou uma pessoa, vou dar exemplo para a gente entender isso com mais profundidade. A pessoa pensa assim, eu sou ciumenta porque eu quero manter meu marido. Não é assim que a gente pensa? Que o ciumento, ele quer ter posse do companheiro. Mas Bert Hellinger mostra que a motivação inconsciente do ciúme não é essa. Bert Hellinger mostra que o ciumento, na verdade, ele quer acabar com a relação. Né? Ele quer interromper a relação. Como uma espécie de autossabotagem, seria? Exatamente. O inconsciente é justamente isso, doutor. O inconsciente, ele traz pra gente essa força atuando que faz com que a gente se sabote sempre. Na constelação familiar, isso fica muito visível. Porque, geralmente, quando você faz o exercício da constelação, você percebe que a pessoa que tem ciúme, ela está saindo da relação. Ela está provocando o outro para que o outro também saia e ela fique de consciência leve. Então, é assim, na consciência, ela acha que ela quer o relacionamento. Mas no inconsciente, que é a nossa estrutura mais profunda, cerca de 90% do que nos move é inconsciente, tá? Ela faz aquilo para que o outro vá embora. Porque geralmente essas pessoas não estão disponíveis para o parceiro. Então, a constelação é essa técnica que vai ajudar a gente a perceber o que está acontecendo no inconsciente. Mas eu acho importante citar que para acessar o inconsciente não é só constelação familiar, tá? Nós temos PNL, né, psicodrama, temos a hipnose, a transpessoal, várias abordagens. Tá? E esse é um ponto importante, porque as pessoas estão procurando a constelação sem compreender isso, sem compreender o que é o inconsciente, o para quê daquilo e, sobretudo, o que fazer depois com a informação. Sim. Não, Mirella, muito interessante a sua formação, né? Porque a gente vê como banalizou hoje em dia a constelação. Não sei se você concorda comigo, né? Mas, assim, hoje em dia todo mundo quer ser constelador, sem ter uma formação adequada. Porque até onde eu sei, não existem pré-requisitos, né? Para você fazer o curso, para você aplicar a constelação, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa sua formação, porque você consegue juntar técnicas, né? E para aplicar ali para o indivíduo mesmo, né? Uma coisa mais individualizada no tratamento, né? Isso é muito importante, né? E é importante a gente entender que a constelação, o nome dela já traz bastantes desafios. Porque quando se fala de constelação, quando o método chegou, a abordagem chegou no Brasil, houve muita confusão, né? As pessoas têm uma ideia meio mística, meio espiritual. E por não ter essa regulação, o que acontece? De fato, qualquer pessoa pode fazer, né? E nem todo mundo tem a mesma consciência. Isso foi até o que fez o CRP entrar com uma medida agora impedindo os psicólogos de usarem a constelação familiar. Há 3 semanas atrás, né? Mas o objetivo é regular o comportamento. Eu acho importante dizer isso. Eu acho que não é adequado a gente invalidar
uso da abordagem, porque realmente ela é espetacular, Sim. né? Mas tem muita gente, doutora, que de fato tem misturado. Não doutora, tudo. não, Mirella, por favor. Tá bom. Chama de Samanta. Eu falei, aí nós começamos, né? Tá bom. Então, Samanta, o que acontece é justamente isso. Aí muitas pessoas misturaram, né? Então, tem pessoas que estão usando de forma inadequada. O fato de várias pessoas estarem usando de forma inadequada não quer dizer que não tem que ser usado, né? Uma coisa que a gente estava falando ali nos bastidores também, né? É sobre a continuação do processo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa procura um profissional, né? Um constelador, não sei como é que o nome adequado, né? Um psicólogo que faça constelação. E aí faz uma sessão, né? E a pessoa tem aquela impressão, não, agora eu já resolvi aquela situação da minha vida, né? E não é bem assim, né, Mirella? Não, não é. Isso é um perigo grande. Eu falo assim, ó, é muito mais perigoso uma pessoa tomar consciência e depois perder resultado do que ela não tomar. Porque a pessoa que tomou consciência e acreditou que aquilo tá sendo resolvido, ela tá confiante. A pessoa que sabe que não foi resolvido, ela é mais cautelosa, ela é mais prudente. Né? Então, isso acontece muito. Por que razão, Samanta? As pessoas não entendem como o inconsciente funciona. Por exemplo, as pessoas não conseguem nem compreender por que aquela informação foi guardada. Por que eu esqueci? Por exemplo, o abuso sexual. Por que razão que o inconsciente guardou? É uma proteção, né? É um mecanismo de defesa, de proteção. Ele guarda, mas ele não apaga. Mas é necessário voltar à luz. E em qualquer dessas ferramentas, você vai aplicar qualquer dessas técnicas, a informação vai vir à luz. Por que razão que volta? Porque precisa ser tratada. Mas não é só tomar consciência. Né? Por exemplo, algo que é muito forte. Pessoas que viveram traumas dentro da barriga da mãe. Né? Toma consciência de algo que nem a mãe soube. A consciência é só o primeiro passo. O que vai ser feito com aquela informação é decisivo para o resultado. Então, eu falo assim, ó, toda solução, ela precisa envolver um processo. E um processo é um conjunto de ações para chegar no resultado final. E isso demora às vezes, né? Demora. É assim, eu falo que as pessoas acham assim, não, eu vou lá, vou descobrir que eu tenho um problema, que eu tenho um bloqueio, eu tenho um trauma, eu tratei e resolvi. Eu vou desbloquear e pronto. Desbloqueei e resolvi, né? Vou desbloquear a prosperidade, pronto. Depois da constelação vou ficar rica, com certeza, né? Mágico assim. Não, depois da constelação, meu casamento tá salvo. Resolveu, né? Eu vejo que, assim, às vezes tem pessoas que já estão num processo terapêutico, né? Sim. E a constelação vem como uma ferramenta a mais pro processo de... A gente não pode falar em cura, né? Mas deixa quieto, né? Sim. Mas, assim, vem como... Eu vou falar o que eu entendo por cura. Pode falar agora. Tá. Então, vamos lá. Eu explico que a cura na psicologia é assim. É quando o seu trauma, a sua dor, o seu bloqueio já não te domina mais. Entende? Então, aí você pode considerar que está curada. Por exemplo, eu já tenho consciência que a minha dor principal, vou falar da minha, tá? É a rejeição, é o abandono. Por quê? Porque eu vim de uma história que eu só descobri aos 39 anos de idade, quando eu ensinei a minha mãe as técnicas que eu desenvolvi e uso no consultório, ela aplicou em mim e eu acessei uma memória que eu tinha esquecido, né? Que a gestação minha, quando eu vim na barriga da minha mãe, começou com mais de um bebê. Nós éramos 5. E minha mãe não soube disso, porque meus 4 irmãos partiram nos 10 primeiros dias. Nem hoje você sabe disso, na medicina não tem jeito, né, Samanta, de identificar os 2 primeiros meses antes da, né, a ultrassom você pega essa informação depois do 6º mês, mas meus irmãos partiram antes. Então, essa sensação de ser abandonada, de ser rejeitada, é algo que eu cuido. Então, hoje eu já sei identificar, por exemplo, quando algo aconteceu, me doeu, e é a dor da rejeição que eu preciso não entrar no transe da dor. E eu falo assim, o que acontece? Como nós não tratamos nosso inconsciente, é um acúmulo de dor. Né? Então, eu cheguei aos 39 anos, apesar de fazer terapia convencional desde os 14, mas eu não tinha acessado a raiz inconsciente do problema.
Então, por mais que eu tratasse a solidão, o vazio, né? O vazio era isso. Eles estavam lá, de repente eles se foram, né? Por mais que eu soubesse disso aqui, a minha mente não conseguia resolver os meus sentimentos. Porque esses sentimentos, eles só poderiam ser resolvidos a hora que eu realmente sentisse a presença deles de novo. Vocês entendem? Então, quando eu descobri isso, então eu pude sair do que eu chamo de transe de dor. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida no piloto automático porque elas estão no transe da dor, dos bloqueios, dos traumas, entende? Então, quando a gente sai desse transe, já não vive mais no piloto automático, quando você consegue estar presente para as pessoas e para a sua vida, então a cura chegou. Porque aí você já não é mais dominada pelo seu inconsciente. Entende? Inclusive, a doença, na microfisioterapia, nas técnicas que eu conheço, você é um copo com água. E aí você tem um trauma. Depois você tem outro, até que chega algo que acontece que transborda, e aí é a doença. Porque você perde a capacidade de resiliência ali, de lidar com aqueles conflitos, chega assim no seu limite, e aí é quando... né? Você não tratou, isso tudo tá no seu inconsciente e chega uma hora que você não consegue lidar. Por isso que é tão importante usar dessas ferramentas para a gente ir tratando, para que não chegue, né, no ponto. Tem a ver com neuroplasticidade também, né? Porque o seu cérebro, ele vai criando ali os circuitinhos, né? Os circuitos neurais ali, né? Para você sempre ter aquela reação diante daquela situação. Sim. Né? E aí vai sendo programado. Você vai programando, né? E aí você precisa dessas ferramentas para desprogramar, para criar novos caminhos, novos circuitos, Exatamente. E aí, quando você fala isso, Samantha, a gente cai na questão da PNL. Sim. Porque a PNL é justamente para fazer novas programações, né? Só que eu falo muito, gente, mais importante do que o profissional saber qual abordagem ele vai usar é ele entender o para quê. Sim. Não adianta você usar a PNL para reprogramar se não for na raiz do problema, no trauma original. Entende? Então, o que eu falo muito assim, para mim, foi uma alegria, viu, Mariana? Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Porque, de fato, assim, eu acho que para uma profissional... Eu falo que eu sou uma cientista, né, gente? Porque tanto estudo, uma vida inteira de estudo, né? E entendi que eu precisava, inclusive, sair da academia para conseguir resultados maiores, práticos, né? E é uma alegria encontrar profissionais da área da saúde que têm essa visão. Isso que você falou é tudo. Eu explico assim, ó, o que acontece no corpo começou no psíquico. Se o profissional que está tratando o corpo não compreende isso, a solução dele vai ser parcial. Ele pode até não atuar no psíquico, mas ele precisa saber que é assim. A gente né? costuma falar aqui no pod, né, nos outros pods, que a doença, todas, né, do corpo físico, elas têm um fundo psicossomático. Elas são psicossomáticas, né? Então, sempre começa ali no campo astral, ali no mental, e depois somatiza, né? Exatamente. O que acontece é assim, ela começa no inconsciente. Então, ela começa com pequenos sinais. Às vezes são pequenos sintomas, às vezes um acidente. É o inconsciente dizendo, você precisa olhar para isso. Aí, como a gente não olha, ele começa a falar mais alto. Aí, como a gente não olha para a parte psíquica, o corpo precisa gritar, né? Então, por exemplo, muitas patologias com repetição, o câncer, por exemplo, né? Que repete de geração em geração. A doença né? é a linguagem da alma, né? Exatamente. E a alma é o inconsciente coletivo da família. Quando Porque você fala tudo aquilo... que bom que você tocou nisso. Desculpa te interromper. Quando você fala em inconsciente, né? Você assim, a sistêmica, como é que ela considera, assim, um padrão que a gente fala de ancestralidade, assim, né? Por exemplo, essas doenças genéticas, ou mesmo comportamental também, né? Muitas vezes, assim, a gente escuta, né, a nossa mãe falando, sua avó fazia isso também. Sim. Muitas vezes a pessoa nem teve contato com aquele, né, com aquela ancestral, com aquele parente dela, e ela, né... Tem a teoria do centésimo macaco também, né, que explica. Mas, assim, como é que a constelação, ela aborda esse tipo de fenômeno, assim, Mirella? Tá. Eu vou explicar um pouco a partir do que eu aprendi com a constelação, mas daquilo que eu também aprendi com as outras abordagens. Eu hoje não consigo separar a minha visão.
sabe? O que isso veio do psicodrama, né? E eu fico com muito cuidado, porque eu acho injusto não mencionar o quanto foi relevante para mim o psicodrama, a psicanálise, até porque é a base da constelação, né? Então, eu vejo assim, ó, para explicar de uma maneira bem simples, eu falo assim, ó, imagina você, né? Uma médica entende isso muito bem, que a gente recebe o nariz, a boca, os olhos, a diabetes, né? O problema cardíaco dos nossos antepassados. Além das questões físicas, nós também recebemos as questões psicológicas e as espirituais, que são coisas, as pessoas também misturam, né? O que é psicológico com espiritual são coisas distintas. Então, o que a gente precisa entender é que tudo aquilo que não foi curado no psicológico e no emocional dos nossos antepassados vai ficar para a geração seguinte. Então, hoje, a nossa vida é reflexo daquilo que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não curaram. Nossa, a gente vê a história, né, do nosso país, né? Veio todo Sim. mundo de fora, fugido, né, massacrado, né, em navio, né, escravidão. Povo escravo. Tem uma coisa... As mulheres muito abusadas, né? Isso. Assim, uma coisa... Agredidas. Hoje, por exemplo, um ponto sério da nossa sociedade é a raiva da mulher. Sim. A mulher, ela tá raivosa. Ela tá tendo muita raiva, inclusive do próprio marido. Sim. Né? Então, se a gente for olhar na história do Brasil, a raiva não tem a ver com o que a gente vive com os nossos parceiros. Afinal de contas, hoje nós temos homens gentis, né? Sim. É. Sim. Bem mais. Tem a parte agressiva, mas também tem uma parte muito boa. Sim. Né? Tem a ver com esses traumas que não foram tratados. O abuso é uma dor profunda que a maioria das famílias vivem. Sim. Né? E, por exemplo, se você vai numa constelação, você toma consciência daquilo. Isso é muito importante ser dito. Você toma consciência do abuso. Por quê? Porque o inconsciente, na hora que você viveu aquilo, na maioria das vezes você não tinha recurso para lidar. O que ele faz? Ele tira da sua consciência e fica guardado no seu organismo. Mas tudo o que acontece está cutucando aquela ferida que ainda está aberta. Então, quando você toma consciência, é para você conseguir, então, encontrar paz no seu coração em relação àquilo. Isso porque você está falando no caso da vítima, né? Mas, assim, eu tenho pacientes que, no caso, assim, já fizeram, posso chamar de atrocidades, né? E sofrem muito com isso e não entendem por que fizeram aquilo. E aí, quando a gente vai pegar a história familiar, você vê que é um padrão de repetição. Existe um padrão de repetição. Né? Quer dizer, o bisavô dele foi preso porque não sei o que e tal. E ele acaba repetindo esse padrão. E eu falo que a dor do agressor ainda é maior. Porque a pessoa que foi vítima, ela se consola na não ação dela. Mas sente culpa também. Porque ela fala, sente muita culpa. É um padrão de pessoas abusadas sentir muita culpa. Muita culpa. Mas é uma culpa que ela ainda se protege um pouco mais no papel de vítima. E dá para ser trabalhada, acho que um pouco mais fácil do que o do agressor, né? E do agressor, além da culpa, a dificuldade de conter o comportamento de novo. Né? Então, é bem dolorido para as duas partes. E tratar isso que a gente precisa entender. Toda forma de tratamento você vai lá na constelação, às vezes no exercício da constelação, a gente vê que a pessoa que viveu aquilo consegue, naquele momento, sentir paz. E a paz, gente, é incrível isso. Só é possível a solução quando se encontra a paz. Só que depois que ela sai dali e ela começa a lembrar tudo de novo e a reviver aquela história na mente dela, ela perde o resultado. Isso precisa ficar claro, ela perde o resultado. Entende? Então não é uma ação, é um conjunto de ações para que aquela pessoa compreenda como ela vai integrar aquilo diariamente nos sentimentos dela. Porque às vezes ela vai ver um filme, o filme relata uma situação parecida com a dela, a dor volta de novo e a experiência é retomada. Né? Que é o processo, né, Mirela, que você estava falando, né? Esse processo, como que acontece, assim, do cliente passar, tomar essa consciência e como que vai desenrolando essa consciência. Fala um caso, alguma coisa, assim, pra gente ficar mais claro. Sabe o que eu falo, Thaís? É assim, as pessoas precisam entender de gente. Você precisa saber como você funciona.
Se você não sabe como você funciona, gente, como é que você conduz um filho na vida? Como é que você faz uma relação de casal funcionar com dois seres tão diferentes, que é o homem e a mulher? Mais difícil ainda, às vezes, duas mulheres ou dois homens, né? É extremamente complexo. E pensa, o que dá sentido para a vida? A nossa vida é resultado da qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Se você tem bons relacionamentos, você prospera financeiramente, a saúde, os filhos. Se você tem relacionamentos difíceis, você concorda comigo? Concordo. Né? Inclusive, então, isso tem um estudo que fala que o relacionamento do casal afeta a microbiota. Que tem pessoas que têm problemas de intestino com relação ao artigo científico da relação do casal. Exatamente. Isso é muito comum, por exemplo, assim, a pessoa não está bem com o parceiro e aí apresentar problemas ginecológicos. Sim, com certeza. É assim, a relação de casal, segundo Bert Hellinger, é a nossa maior alegria, a nossa maior dor. É a nossa maior completude. A completude é tão grande, né, que se revela nos filhos. Não é possível ter filhos sem o encontro de um homem e da mulher. Então, isso, pra gente, quando a gente consegue ter êxito, a sensação de... Eu falo assim, é muito fácil empreender negócio, difícil é empreender família, né? Nós precisamos disso. E muitas vezes nós desconhecemos a ordem de ser vivida essa relação. Por exemplo, na nossa cultura, por tudo isso que você já acabou de dizer, né, da nossa sociedade, que vem da escravidão, que vem do abuso e etc., a mulher no casamento, às vezes, ela prioriza o homem. E aí, quando o filho nasce, ela prioriza o filho. E a ordem para se ter uma família saudável é, para quem acredita, priorizar primeiro a força que te trouxe até aqui. Para quem acredita, né, gente? Depois, priorizar a si. Saber como você funciona. Cuidar das suas necessidades. Depois, você serve as necessidades do seu marido. E depois, as necessidades do seu filho. Como é que as pessoas fazem hoje? Elas colocam o marido antes de Deus. E aí, quando os filhos nascem, elas colocam o filho antes do marido. Então, olha o tamanho da desordem que acontece. E aí, agora, as mulheres despertaram e aí, vamos nos empoderar. E agora, esse discurso do empoderamento é pior ainda. Porque não ensina a mulher, Thaís, como ela deve se portar. Porque, assim, ela deve suprir as suas necessidades, mas compreendendo que ela precisa do homem como o homem precisa da mulher em termos de completude. Entende? Então, priorizar não quer dizer que o outro é um problema ou que o outro está te subtraindo. Nada disso. É cuidar das suas necessidades. Então, a gente tem um problema muito sério. Então, quando a gente fala de processo, né, e aí fechando o que você me perguntou, eu acredito que os profissionais da saúde, eles precisam ensinar as pessoas como elas funcionam. E colocar essas pessoas dentro de um processo onde elas vão aprendendo isso e colocando ordem naquilo que está em desordem. Se é a saúde que está em desordem, por qual razão? E isso acontece até quando a gente vai tratando, eles querem trazer o filho, o marido. Sim. E eu falo, não, o primeiro canal para a saúde deles é você. É você, é isso mesmo. Sempre começa da gente, né? Ontem eu estava fazendo a unha e assim, eu não sou de ficar orientando as pessoas onde eu vou, mas eu também não sou de ser omissa, né? Quando eu vejo uma situação que realmente é séria. E aí a manicure estava fazendo minha unha, trouxe a situação da filha dela, né? Eu disse assim, olha, o que está acontecendo com a sua filha é isso e isso, por causa dessa postura. Se você tratar, o resultado vai ser assim. Se você não tratar, as consequências vão ser essas. Ela falou, Mireia, é a terceira psicóloga que eu vou. Ninguém nunca me orientou dessa maneira. Que é o olhar para ela. Sim, e não só o olhar para ela, mas entender como as pessoas funcionam. As pessoas entendam isso. O psicodrama é ótimo. Desculpa, antes de você mudar de assunto rapidinho. Tá. Quando a gente fala em cuidar de nós, né? Em primeiro lugar,
eu acho muito interessante a visão do Bert Hellinger em relação aos nossos pais também, né? Porque começa daí, né? Vem daí. Como é que você vai ter um relacionamento saudável se você não tá em paz com seus pais? Agora a gente foi numa parte que eu amo. Desculpa te interromper, mas é assim, antes da gente mudar, né? Porque assim, até a questão assim de prosperidade, né? A saúde, né? Igual a Mariana falou, né? Os filhos, eles têm um reflexo, a microbiota, né, dos filhos em relação... Então, assim, olhar para os pais, né? E eu acho muito interessante... Eu já fiz várias constelações, né? Já participei, né? E sempre aparece a questão de ser grato, né? Aos nossos pais. De honrar. E é difícil saber o que é honrar. Eu né? vou explicar, então. Assim, às vezes, assim, aparece ali um pai ausente, né? Graças a Deus eu não tenho pais maravilhosos. Mas muitas pessoas... Porque a constituição familiar... Principalmente na realidade que a gente vive no país que a gente vive, talvez por conta de herança, é muito complicada. É difícil você achar esse modelo papai, mamãe e filhinho. Não existe. Né? Aqui é assim, por exemplo, eu sou mãe solteira, né? E tem tudo isso. Então, assim, essa visão da sistêmica em relação aos nossos pais, eu acho lindo. Então, vou explicar isso alinhando com o que a gente estava falando. Olha só. Primeira coisa que eu preciso falar, eu tenho pavor dessa história de gratidão. Porque as pessoas estão interpretando isso de uma maneira muito equivocada. Eu vi esse domingo, no culto que eu estava participando, o pastor disse assim, achei linda a frase, agradece que cresce. Fantástico! Em poucas palavras, você explica quase tudo. Fiquei toda arrepiada agora. Muito forte, né? Achei maravilhoso. Agora a gente precisa entender o que é o agradecer, porque existe muito discurso, mas discurso sem profundidade. Agradecer não é entender que eu tenho motivos para ser grato, não é calar a boca e deixar de reclamar dos nossos pais. Muitas pessoas vão para a constelação, veem que está faltando honra aos pais, e aí o que elas falam? Elas param de falar, param de pensar e acham que resolveu, mas o coração ainda está contaminado de dor. Então, não existe agradecimento sem um coração limpo. Entende? E um coração limpo não é você fazer uma constelação e perceber que você tem que se curvar, gente. Então, um coração limpo é um coração que vai ser tratado num processo de preferência de comunhão. Desculpa. E que pode ser rápido. Até porque os filhos curam os pais, né? Os filhos curam os pais. E os pais curam os filhos. O encontro do ser humano é para cura. Compreende? Todos os encontros. Esse encontro nosso é um encontro de cura. Não é por acaso. É sempre a força do inconsciente proporcionando a cura. Não é por acaso. Entende? O parceiro que eu não escolho porque eu amo ele. Eu escolho porque eu amo o meu sistema e o meu sistema precisa de cura. Ele me encontra porque o sistema dele precisa de cura. Entende? E para que o sistema dele siga e o meu sistema siga, a gente precisa se curar nessa relação. Só que o que as pessoas estão fazendo? Elas não sabem disso. Então, ao invés da gente amadurecer, nós estamos apodrecendo. Porque aí a gente quer que o parceiro da gente supra o nosso vazio. Aí entra nessa questão que você falou. Então, eu vou explicar isso de uma maneira breve, né? Eu acho que foi uma das principais sacadas que eu tive. Para ensinar as pessoas que elas precisam viver um processo de cura. Tá? Então, a primeira fase, eu vou virar assim só pra gente entender, a fase do eu. É a fase onde eu só recebo, lá dos meus pais. Imagina meus pais, meus avós. Eu recebo eu. Todas essas pessoas me servem de toda forma. De forma espiritual, emocional, física, de todas as formas. Eu recebo, fico cheia e eu me viro. Essa eu chamo a fase do eu, tá? Essa fase aqui. Quando eu me viro, eu tô na fase do tu. Não é fase mais de receber. É fase de entregar. Entende? Agora eu fui servida no eu, agora eu sirvo no tu. E como eu sirvo? Eu encontro um parceiro, gero vida. Através de filhos. E gero vida através da minha profissão. Então, alguém gerou minha vida, nutriu a minha vida, né? Eu fiquei forte, agora eu vou gerar vidas, como a gente está fazendo aqui. Nós estamos gerando vidas. Né? Nós estamos nutrindo vidas. E eu vou devolver tudo que eu recebi. Mas quando eu tô aqui, aí eu começo, não, mas minha mãe ser passiva do jeito que ela foi? Nunca.
trair igual meu pai traiu, jamais. Isso eu não quero. Aí eu começo, ao invés de pegar tudo, a tirar. Quando eu viro para a fase do tu, tudo que eu tirei me falta. Então eu me viro vazia. Quando eu tô cheia, eu vou atrair um parceiro cheio. Até porque um parceiro cheio que chegar perto de uma mulher vazia, ele vai falar, não, isso eu não quero. Né? E um parceiro vazio que chegar uma mulher muito cheia, ele vai falar, isso aí eu não dou conta. Então a gente atrai o parceiro e a profissão e tudo na vida na mesma medida que você tá. E agora você vai devolver. Entende? E essa devolução é o que vai gerar mais força e vida para você. Agora, quem excluiu, criticou, julgou, teve pena dos pais, não consegue se virar e ficar aqui de uma maneira forte, servindo e entregando vida. A tendência é, acha um marido vazio, e aí quer que esse marido supra a dor dela, as carências, as necessidades. Quanto mais pressão ela colocar nesse parceiro, tanto mais desgaste essa relação vai ter. Aí as pessoas têm filho para quê? Para suprir o próprio vazio. Não é para servir, é para ser servido. E os filhos hoje, eles estão sendo tratados como um peso. Eu vou escrever um livro que o nome é Como Proteger Seu Filho de Você. Porque a nossa falta de conhecimento das nossas dores, dos nossos bloqueios, com máximo amor, a gente está prejudicando a vida deles. Entende? Os relacionamentos, eles não estão sobrevivendo. Porque a gente acredita, a única família que dá tudo certo e o final é feliz são as comédias românticas. Se vocês forem parar para observar, nenhuma família é perfeita, não existe. Não existe lugar nenhum onde isso acontece. A família é uma reunião de pessoas imperfeitas que não se escolheram, mas que precisam de cura. Compreende? E precisa dessa doação, né? Que é o que você falou, da nutrição. E aí eu vejo isso também relacionado com a parte nutricional. Sim. O quão que isso é comum, e isso vai no físico de tá a pessoa desnutrida e não conseguir se nutrir. Se Sim. colocar, né, nessa nutrição de doar aquilo que recebeu, né? Exatamente. E aí ela perde saúde, né? Perde relacionamento de casal, perde saúde. Você olha para ela, às vezes nem imagina que ela tá desnutrida, né? A pessoa tá ali no piloto automático do transe da dor dela, de viver e sobreviver, feito uma maluca, trabalhando, e aí o trabalho é aplaudido na nossa sociedade, como se fosse um sucesso. Mas se vocês forem observar... O sacrifício, o sacerdócio. Exatamente. Mas se vocês forem observar, aí a gente falando sobre autossabotagem, né? O trabalho, muitas vezes, ele é uma forma de compulsão, como a comida, como o álcool, como Uma o fuga. sexo. É uma fuga. É uma fuga, né? Então, é uma compulsão para suprir um vazio. Porque, segundo Bert Hellinger, todo excesso esconde uma falta. Mas como é bonito e aplaudido, as pessoas ficam nessa sociedade doente, compulsiva pelo trabalho, e é muito mais fácil, né, gente? Vamos combinar, você ter resultado no trabalho do que você ter resultado na família, né? No trabalho você põe sua força ali, daqui a pouco as coisas estão acontecendo. Mas é muito perigoso, porque quando você acorda, cadê a família? Cadê o que realmente vai nutrir a minha alma? Né? O que realmente vai me trazer satisfação e falar, eu tô completa. Né? E aí, de repente, a gente olha, os filhos estão perdidos. Porque a gente também quer que esses filhos resolvam o vazio do que não foi resolvido com os nossos pais. E a melhor forma, né, de melhorar os filhos, de cuidar dos filhos é cuidando da gente. Sim. Né? Como casal, porque isso fortalece muito a criança, né? Quando a gente trabalha a relação do casal e também quando a gente trabalha as nossas dores. Exatamente. Que aí a gente encerra ali e não passa essas dores adiante. Mariane, eu diria que só trocaria a posição. Primeiro cuidando da gente, depois cuidando do casal. Sim. Porque não existe relacionamento de casal saudável quando eu sou negligente comigo, né? Então, eu preciso cuidar de mim para saber cuidar. Por exemplo, uma mulher que está muito alinhada com a força masculina mais do que com a força feminina,
ela não vai saber viver bem esse papel da mulher na relação. Vai ter dificuldade nos relacionamentos. Exatamente. Né? E vai encontrar um parceiro com o mesmo nível de maturidade dela, né? E vai ensinar para esses filhos esse nível de maturidade. Então, a mulher, ela precisa estar em paz com o feminino dela, com a força feminina. E a maioria hoje está muito mais apoiada na força masculina. Então, a mulher, ela está ativa, né? Eu falo que o movimento feminino é muito mais de não fazer do que fazer. No consultório eu falo muito, deixa eu te explicar agora. Aí a pessoa fala para mim, mas o que eu faço? Mirela, mas o que eu faço? Aí eu falo assim, agora é sobre não fazer. A pessoa quase morre, mas como assim não fazer? É menos ação. Se a gente for observar a essência, né, da vida que chega, o óvulo, ele é passivo, ele acolhe, ele recebe, ele faz isso aqui, ó. E quando ele recebe e acolhe de maneira extraordinária, ele transforma uma sementinha em uma pessoa completa. Olha o poder da mulher, gente. Olha o poder do que é você acolher. É igual quando uma mulher sabe acolher um homem no dia a dia. Ela, às vezes, pega um cara imaturo, né? E só dela acolher ele diariamente, esse homem cresce tanto e essa mulher também, né? Então, a tarefa da mulher é muito mais de acolhimento, né? Esse movimento intenso de realização, de fazer, é muito mais um movimento masculino. Na medicina chinesa, a gente fala que a mulher é yin e o homem é yang. E a gente vê, né, realmente nas consultas como a mulher tá yang, tá para frente, querendo se mover, querendo acontecer. E aí vem muita infertilidade por conta disso, né? Sim. Muitos problemas ginecológicos. E aí as relações não, né, como você falou bem, não consegue evoluir, não consegue ter uma paz. Não frutifica. Não frutifica. E é incrível que quando eu falo isso, né, ali com certeza deve ter muita gente se revirando. Faz parte, gente, faz parte. Nós estamos aqui para isso mesmo. As mulheres entendem assim, então eu tenho que parar de fazer. Não é sobre parar de fazer, é sobre aprender a acolher. A mulher não entende que aquilo que ela está buscando como resultado fazendo, ela só vai ter acolhendo. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela sabe acolher o homem dela, e um homem, quando sabe governar a sua casa, a sua mulher, dar direção para a sua mulher, gente, a força de dois é muito maior do que a força de um isolado. Mas a mulher que quer governar o homem, que quer controlar o homem, que ela que faz o movimento e quer ensinar e educar esse homem, ela está perdendo força e está favorecendo para que ele ainda tenha a sua força ainda mais diminuída. Porque um homem que aceita isso é só um homem fragilizado. Ah, isso reflete nos transtornos mentais lá no consultório. Porque daí a mulher ansiosa, é o que eu mais vejo, se cobrando, uma cobrança assim. Hoje em dia muita gente vem achando que tem TDAH, né? Porque, ai, doutora, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. Mas tá dando conta porque tá sobrecarregada. Tá fazendo muita coisa, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E o homem deprimido, por quê? Porque não se sente o provedor, não se sente o governador ali do lar. Não se sente admirado, respeitado. Exatamente. Os hormônios lá embaixo, porque o corpo começa a refletir também, né? Então a gente Uma vez eu falei assim, isso muito na prática. Eu falei assim para uma amiga, né? Ela falou para mim, mas o que você faria se seu marido não pagasse as contas? Aí eu falei para ela, eu ficaria no escuro. Aí ela, como assim? Eu falei, você não quer que ele haja? Você não quer que ele entenda as responsabilidades dele? Se você pagar a conta, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Eu vou ter que pagar de novo. Eu falei, então fica no escuro. Ela, mas ficar no escuro? O que os vizinhos vão pensar? Né? E aí começou. Mas o que os vizinhos vão pensar? Mas aí eu não vou carregar meu celular. E começou, né? Eu falei, então, a gente precisa entender o que é mais importante. É isso que eu ia te falar. A gente precisa entender. Não pode falar, né? Mas eu vou falar exatamente sobre isso. Olha o quanto isso é sério. E eu disse para ela, você tem que entender o que você realmente quer e o que você está disposta a oferecer. Porque não é fácil mesmo você colocar um limite assim. Porque isso é um limite. É muito mais fácil você querer ser mãe do marido e fazer um discurso e brigar com ele, etc. Né? E aí o pensamento, Samantha, é justamente isso. Então eu troco de marido.
Só que o que a gente não entende é que você trocou de marido, mas o problema é você. Entendeu? Vai se repetir. Vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque ela enxergou isso antes do casamento. Nós enxergamos isso antes do casamento. Entende? Só que por que a gente topa? Porque a mulher se sente importante quando ela vai lá, paga a conta, entendeu? Ele não paga. E aí ela fica como, eu dou conta, tá vendo? Você é fraca, eu sou forte. Entende? Porque ela não entende da essência dela. Ela não entende da essência do marido. Por isso que eu digo, um processo de desenvolvimento é fundamental. As pessoas precisam entender disso. Porque só a hora que ela sentir mesmo que ela só vai estar na paz e na força dela máxima, a hora que ela suportar que um homem cuide dela, é que as coisas vão mudar, porque o homem, ele precisa disso para se sentir homem. Você entende? E nós precisamos disso para relaxar. E a família crescer. Isso é da nossa essência, gente. Pensa no processo de fecundação. Aí o que as mulheres estão fazendo? Troca de homem. Troca de novo. Porque ela não vai nunca aprender a conter essa parte dela de fazer um movimento completo. Se eu tô aqui, eu tô fazendo um movimento completo, vocês não vão fazer. Ninguém faz. É muito fácil você estar perto de uma pessoa que está fazendo tudo. E a pessoa que está fazendo tudo, ela fica como importante. Como a poderosa. Só que daqui a pouco ela não está dando conta, porque ela está sobrecarregada. Compreende? Então, o que eu acho que muito mais do que a gente escolher uma técnica para revelar o que está no inconsciente, a gente precisa entender de gente. Sim. Nossa, que aula, né, que gente? aula Maravilhosa. Passando várias coisas aqui na minha cabeça. Eu venho tentando sair desse lugar, né? Porque eu sempre tive essa energia masculina muito forte. E desde que minha mãe morreu, abalou tudo, né? Porque aí eu tô fazendo esse movimento. E é difícil. Estamos todas é um fazendo exercício. esse movimento, Mari. Com certeza. Todo tentando mundo em entrar no constante feminino. evolução. Tentando entrar no feminino para que fortalecer a relação, né? Então, vou dar uma dica valiosa aqui, que foi uma das dicas que tem mais me ajudado, porque é isso que a Samantha falou. Todos nós, né? Nós estamos num inconsciente coletivo, né? Então, por mais que você tenha sabedoria, você se desenvolva, a gente está ligado a várias pessoas que têm a mesma dor. Então, você tem... E a outra coisa que eu ia falar, o processo de cura, ele é até o último dia da sua vida. Às vezes, uma aluna minha fala pra mim, eu pensei que eu tinha resolvido tudo. Eu falei pra ela, Nunca. Que é isso? É igual o corpo físico. Você, eu achei que eu sarei e nunca mais vou ter nada. Não, você saiu do Covid hoje, daqui a pouco você tá com dengue, gente. A parte psicológica é a mesma coisa, né? Agora, o que você precisa entender é como sair e procurar ajuda mais rápido para poder resolver isso. E eu vou te dizer algo importante. Por muitos anos, gente, muitos anos, eu ia na constelação, 7 anos. Eu fazendo constelação, estudando e profundamente, e fazendo tudo quanto é exercício. Aí eu ia lá, Mariana, movimento interrompido com a mãe. Eu falo, gente, mas não é possível. Tá bom, primeira vez, tudo bem. Segunda vez, movimento interrompido com a mãe. Terceira vez, movimento interrompido com a mãe. Quarta vez. Aí minha filha, o que está acontecendo? Mãe, dá que eu tenho um movimento interrompido em relação a você. Mas não é possível, nossa relação. Não, eu vou nessa constelação familiar também. Aí fomos. As duas. Aí chega lá, movimento interrompido com a mãe. Minha mãe, não é possível, não é possível. Nosso relacionamento é bom, Mirella. Não sei, sabe, indignada. E aí eu ia e não conseguia fazer o movimento, sabe, Mariana? Na cabeça, eu queria muito. E eu me empenhava nas tarefas do dia a dia. Eu só consegui cumprir esse movimento o dia que eu descobri a minha história de vida intrauterina. Então, dentro da barriga da minha mãe, antes de sentir a minha mãe, eu senti os meus irmãos. E aí o vazio não permitia que eu sentisse a presença dela. Então, o movimento interrompido é isso, não é só a briga, é você não conseguir sentir a presença da mãe dentro de você. E aí eu vou falar algo que eu acho que faz muito sentido para a maioria das pessoas e que eu percebi nesses últimos anos. Minha maior dificuldade com a minha mãe não foi pelo que ela fez de errado. A gente acha que a gente tem problema com a mãe pelas coisas que ela fez de errado. Porque ela... E aí a gente tem uma lista, né? Na verdade, a nossa maior dor com a mãe é por tudo que ela fez de certo.
É por tudo que ela fez de bom. É por ela não desistir da gente. Compreende? Então, o dia que depois de muitos anos mesmo, acho que eu fui descobrir isso depois dos 40, eu tô com 47, que o meu problema maior com a minha mãe era a raiva por tudo que ela fez de bom. E nos momentos mais difíceis que eu queria desistir da vida, quem estava lá insistindo para eu ficar? Ela, né? Então, a raiva que a gente tem da mãe, muitas vezes, é pela vida que ela deu. Entende? E a gente só consegue encontrar a paz o dia que a gente vai na raiz do problema e, de fato, decide viver a vida com a qualidade que ela merece. Que bacana, Ai, que lindo. Mirella. Muito legal. Nossa, adorei esse podcast, foi muito legal. Infelizmente, a gente está chegando no final, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para Mirella? Não, foi uma aula maravilhosa. Maravilhoso, Mirella. Muito bem-vinda, que você possa vir Obrigada. outras vezes também participar. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição de vocês. Para quem quiser seguir a Mirella no Instagram, né, Mirella? Fala o seu Instagram, qual que é? É Mirella, com 2 L's, Nery, com Y, Psi. Mirella, Nery, Psi. Tá ótimo. Tá? E o de vocês também, aproveita que o pessoal está me acompanhando. O meu é @doutora.mariana_rocha_físio. O meu é doutora Samantha Brito. E o meu _ Thaís Sodré _. Ok, gente, só para lembrar, né, a audiência que está acompanhando, nós estamos aqui em São José dos Campos, né? Porque todo mundo me pergunta depois de onde vocês estão, onde é que é? Aqui de São José. Isso, pertinho de São Paulo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada.